Finalizando nossa revisão sobre árvores binárias de busca, eu quero falar para vocês um pouco sobre as árvores balanceadas. Mais especificamente, eu quero motivar para vocês por que a gente está preocupado com o balanceamento das árvores, por que a gente vai em busca das árvores balanceadas. Vamos lembrar os pontos-chave. A gente quer usar árvores binárias de busca, dado que elas têm a propriedade de busca, que as coisas têm uma ordem dentro da estrutura dela, para implementar uma tabela de símbolos, que possuem operações como busca, encontrar mínimo, encontrar predecessor ou sucessor, máximo, seleção, rank, inserção, remoção. A gente não revisou todas elas, mas acreditem em mim, todas elas são passíveis de implementação e todas elas têm eficiência proporcional à altura. Todas elas têm eficiência aqui proporcional a h, a altura da árvore, exceto o percurso ordenado, que é O de n, mas como eu já falei, isso não tem a ver com a ineficiência da estrutura, é o fato de que a saída, né, o que o percurso ordenado deve devolver, são n itens, são todos os itens da árvore, então não tem como ser melhor do que linear no número de itens. Agora, para todas as outras operações, elas podem ser eficientes ou não, a eficiência delas não é diretamente proporcional ao número de itens, mas à altura. E como a gente já viu, a altura de uma árvore binária pode variar muito, ela pode ficar aqui entre log n no mínimo e n no máximo, e é uma diferença bem grande, tá? A função logarítmica cresce muito mais devagar do que a linear, também já motivei isso num vídeo anterior para vocês. Então, para que seja prático utilizar árvores binárias de busca para implementar tabelas de símbolos, a gente tem que se preocupar com a altura. A gente tem que limitar o crescimento da altura da árvore. Porque se eu não tomar esse cuidado, se eu não tentar limitar esse crescimento, a eficiência da minha estrutura está sujeita a uma grande variação de acordo com a sorte, de acordo com a ordem que os elementos foram inseridos ou removidos. Tá? Eu não tenho como garantir isso, eu não tenho como garantir que vai ser log n, nem garantir que não vai ser linear, que não vai ser proporcional a n. E né, a gente quer uma estrutura ali, uma implementação mais confiável, mais preditiva do que isso. Eu quero saber a eficiência dela o mais próximo possível ali. O pior caso dela não pode ser linear, não ficou satisfeito com isso, não é eficiente o bastante para a gente. E no caso, é aí que entram as árvores balanceadas. Quando a gente diz que uma árvore é balanceada, a gente está dizendo justamente sobre um limite no crescimento da sua altura. A gente está dizendo que a sua altura é da ordem de, no máximo, log n ali, vezes uma constante, proporcional a log n. Não cresce muito mais do que o mínimo possível. A gente já viu que o mínimo, uma árvore completa, perfeitamente balanceada ali, ela vai ter altura proporcional, ela vai ter altura igual a piso de log n. No caso de uma árvore balanceada, a gente não exige tanto, mas a gente quer algo proporcional. Algo que seja 2 vezes log n, por exemplo, né, para dar um chute, no pior caso. E para motivar para vocês, tá, para terminar de motivar que é relevante se preocupar com isso, eu não posso ficar simplesmente ali confiar na sorte, vejam como é fácil, eu vou dar um exemplo agora para vocês, como é fácil conseguir desbalancear absurdamente uma árvore. Imaginem que eu tenho aqui a minha raiz, a árvore está vazia a princípio. Daí eu vou inserir o elemento 1. Insiro o elemento 1, ele está aqui. Usando o procedimento de inserção que a gente já estudou. Vou inserir o elemento 2. Pô, tem que achar um apontador nulo, né, ao longo de um caminho que respeita a propriedade de busca, ou seja, à direita do 1. Tem o apontador nulo que eu vou colocar o 2, em que posso colocar o 2 mantendo a propriedade de busca. E daí colocarei o 3. Já viram onde isso vai dar? O 3 vai ter que entrar à direita do 1 e à direita do 2. Mesma coisa para o 4, e assim por diante, até que eu chego no enésimo elemento. Notem que simplesmente por pegar n elementos, n inteiros, e inseri-los em ordem, eu consigo uma árvore absolutamente desbalanceada, cuja altura é n-1, é o pior caso. Eu não usei nenhum filo esquerdo, né? Eu não usei a capacidade de bifurcação da minha árvore, que é o que deixa ela mais densa e possivelmente mais eficiente. Eu basicamente reduzi a minha árvore a uma lista ligada. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma árvore mais eficiente do que isso. E não dá para contar com a sorte. Eu espero que isso tenha motivado para vocês. Ó, não dá para contar com a sorte, porque uma coisa tão inocente quanto inserir os elementos em ordem já dá muito ruim. Quero destacar também que são apenas as operações de inserção e remoção que mexem na estrutura da árvore, as outras operações todas são operações de consulta. Busca é a operação clássica de consulta, mas mínimo, máximo, rank, predecessor, todas elas são operações de consulta, um pouco mais sofisticadas do que a clássica busca, mas elas não mudam a estrutura. Então é na hora da inserção e da remoção que a gente tem que tomar cuidado.
É na hora da inserção e da remoção que as coisas podem dar errado e a altura pode crescer de modo demasiado. E é isso que a gente vai ver então nas próximas aulas, como modificar as operações de inserção e remoção para que elas produzam árvores balanceadas. Interessante que todo o conhecimento que a gente tem sobre as outras operações está mantido. Vai continuar sendo uma árvore binária de busca. Então as outras operações vão funcionar. É só a inserção e remoção que vai ter que ser mais cuidadosa. Tá? E eu disse todo o conhecimento. Aqui a gente só revisou busca, mas lembro vocês que em AED1 a gente viu como implementar cuidadosamente todas as outras operações. Eu gostaria de dar exemplos para vocês agora de duas coisas. Uma, da variedade de árvores binárias de busca que existem. Tá? Algumas das mais famosas são aqui árvores AVL, árvores rubro-negras, splay trees, árvores 2-3 e árvores B. Essa última, a árvore B e variantes dela são muito importantes para operações em disco. E as árvores que a gente vai ver nesse curso, tá, são as árvores AVL e árvores rubro-negras. No futuro eu tenho até desejo de inserir outras, mas por hora vamos focar nessas duas que são as mais famosas, das árvores balanceadas. Para citar aqui para vocês bibliotecas em que essas árvores são encontradas, porque isso aqui não é um conhecimento puramente teórico, tá, gente? Ele tem muito valor teórico, é não trivial implementar essas árvores, entender por que elas funcionam e tal, mas elas são absolutamente relevantes na prática. Tanto que bibliotecas de linguagens importantes como a classe Map em C++ e a classe TreeMap, nome sugestivo, né, em Java, implementam essas árvores e várias outras linguagens utilizam elas ali explicitamente como bibliotecas ou escondidas, tá, implicitamente. Uma última observação, tanto as árvores AVL quanto as rubro-negras, elas utilizam a estratégia de rotações para que elas consigam balancear. Elas usam esse mecanismo de rotação, que é a primeira coisa que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente começa a ver como modificar, e para isso a gente vai ter que entender primeiro o que são essas rotações, como que elas podem nos ajudar a balancear a árvore.